Perfeito. Ela vai precisar disso lá em casa. Essas palavras saíram da boca do meu genro enquanto seguravam um uniforme de empregada doméstica que a mãe dele tinha acabado de dar de presente para a minha filha Mariana no próprio casamento dela. Vi como os olhos da minha menina se encheram de lágrimas. Vi como ela apertava aquele uniforme entre suas mãos trêmulas. E algo dentro de mim, algo que tinha estado adormecido por 62 anos, despertou. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Mariana conheceu Roberto 3 anos antes daquele casamento. Era janeiro. Eu estava preparando café coado na cozinha quando ela chegou quase flutuando. Mãe, conheci alguém. Assim começou tudo, com essa frase inocente, com esses olhos brilhantes que eu não via desde que ela era criança. Roberto vinha de uma família de sobrenome conhecido nos bairros nobres da cidade. A mãe dele, Dona Cristina Mendonça, viúva de Almeida, tinha sido a vida toda a rainha do seu pequeno reino, uma mulher que media as pessoas pelo tamanho das suas casas e pelo brilho das suas joias. A primeira vez que a conheci foi num café. Chegou com 30 minutos de atraso. Ai, me desculpa, Carmen, me disse sem me olhar nos olhos. É que meu motorista se confundiu de direção. Nunca mais me chamou pelo meu nome. Desde esse dia fui simplesmente a mãe da Mariana, como se eu não tivesse identidade própria. Minha filha estava tão apaixonada que não via os sinais, ou talvez visse e preferisse ignorá-los. Mãe, Roberto é diferente, me dizia. Ele me respeita, me ama. E eu queria acreditar. Deus sabe que queria acreditar. Os meses passaram. Roberto era educado comigo, correto. Mas havia algo na maneira dele sorrir quando a mãe falava, como se compartilhassem uma piada secreta que o resto do mundo não entendia. Um dia, 6 meses antes do casamento, Mariana chegou em casa mais calada que de costume. Se sentou na mesa da cozinha onde sempre tínhamos resolvido os problemas da vida. Dona Cristina diz que eu preciso aprender a cozinhar melhor, murmurou sem me olhar. Diz que na família deles tem um padrão. Senti algo gelado me percorrer as costas. E o Roberto? O que disse? Ele riu, mãe. Disse que a mãe dele tinha razão. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando em todas as vezes que eu tinha permitido que outros me fizessem sentir pequena, todas as vezes que tinha ficado calada para manter a paz. E jurei que minha filha não herdaria meu silêncio. Mas Mariana estava decidida a se casar. E eu comecei a fazer planos que ninguém imaginava. Contratei um advogado, um bom advogado. Pedi discrição absoluta. Quero comprar uma casa, disse a ele. Em nome da minha filha, só em nome dela. Ele me olhou por cima dos óculos. Tem certeza, dona Carmen? É uma decisão importante. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Durante meses trabalhei o dobro. Vendi as joias que minha mãe tinha me deixado de herança. Vendi o carro que tanto gostava. Cada real que ganhava guardava com um só propósito. Mariana não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Chegou o dia do casamento. O salão estava decorado com rosas brancas e hortênsias azuis. Tudo pago pela família Mendonça Almeida, é claro. Eles se certificaram de que todos os convidados soubessem disso. A cerimônia foi linda. Minha menina estava radiante com seu vestido de renda. Eu chorei como chora toda mãe que vê a filha caminhar em direção a um futuro incerto. Depois veio a recepção, os brindes, os risos falsos, os olhares de superioridade de Dona Cristina e seu círculo de amigas. E então chegou o momento dos presentes. Dona Cristina se levantou da mesa dela, carregava uma caixa embrulhada em papel dourado, caminhou até onde estava Mariana com aquele sorriso que eu já tinha aprendido a reconhecer, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Minha querida Mariana, disse com voz alta para que todos escutassem, quero te dar algo muito especial, algo prático. Abriu a caixa lentamente, deliberadamente, e tirou um uniforme de empregada doméstica, azul com avental branco, com o nome Mariana bordado no peito. O salão ficou em silêncio. Para você estar apresentável quando fizer as tarefas do lar, continuou Dona Cristina, uma esposa deve saber o seu lugar. As amigas de Dona Cristina riram discretamente atrás dos guardanapos.
Roberto se aproximou, pegou o uniforme entre as mãos e, com aquele sorriso que eu já odiava, disse: Perfeito, mãe. Ela vai precisar disso lá em casa. Vi como as lágrimas corriam pelo rosto da minha filha. Vi como ela tentava sorrir, manter a compostura, não fazer uma cena. E nesse momento tudo ficou claro. Me levantei da cadeira devagar. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme, clara. Que presente interessante, Dona Cristina, disse caminhando até eles. Agora me permitam dar à minha filha o meu. Tirei da bolsa uma caixa pequena forrada em veludo azul. Abre, meu amor, disse para Mariana. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e confusão. Abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia 2 documentos dobrados com cuidado. Ela os desdobrou e, quando leu o que diziam: Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte sua história nos comentários. Quero te ler. Mariana segurou aqueles papéis entre as mãos como se fossem de cristal. Seus olhos percorriam as linhas uma e outra vez, tentando entender o que estava vendo. Mãe, o que é isso? Leia em voz alta, meu amor, disse. Minha voz saiu mais tranquila do que me sentia por dentro. Ela engoliu seco. As lágrimas continuavam caindo, mas agora por um motivo diferente. Escritura de propriedade. Começou a ler com voz trêmula. Casa localizada na Rua das Magnólias, número 43, bairro Jardim Paulistano. Proprietária Mariana Sofia Santos Estrada. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Dona Cristina tinha perdido toda a compostura. Seu rosto, sempre tão cuidadosamente maquiado, tinha ficado pálido e depois vermelho. Muito vermelho. O que significa isso? Perguntou Roberto. Já não sorria. Significa, disse olhando diretamente nos olhos dele, que minha filha tem seu próprio teto, sua própria casa, em nome dela, só em nome dela. Mariana continuava lendo o segundo documento. Seus lábios se moviam em silêncio. E isso, mãe, isso é uma procuração. Sim, minha filha. Uma procuração que estabelece que essa casa é sua e só sua, que ninguém pode reclamar direito sobre ela, nem mesmo seu marido. Preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou uma mulher rica, nunca fui. Trabalho desde os 16 anos, primeiro numa papelaria do meu tio, depois na escola do bairro como secretária, depois como administradora. Cada real que ganhei na vida suei, trabalhei com minhas próprias mãos. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar. A dignidade, por exemplo, o respeito, a certeza de que sua filha não vai depender de ninguém para ter um lugar onde dormir. A casa que comprei não era uma mansão, era uma casa simples de 3 quartos, com um pequeno jardim e uma fonte no pátio, mas era dela, completamente dela. Não entendo, disse Roberto. Sua voz tinha mudado. Já não era o genro educado e correto. Era um homem que acabava de perceber que algo não estava saindo segundo os planos dele. Por que faria algo assim? Não confia em mim? Me aproximei dele bem devagar. Olhei para ele como só uma mãe pode olhar para o homem que está prestes a machucar sua filha. Não se trata de confiança, Roberto. Se trata de que minha filha nunca tenha que usar esse uniforme que sua mãe deu de presente. Se trata de que se algum dia ela decidir que não quer mais estar num lugar onde a humilham, tenha para onde ir. Dona Cristina finalmente encontrou a voz. Isso é um insulto à nossa família. A voz aguda dela ecoou no salão. Algumas pessoas começaram a murmurar. Está insinuando que meu filho não vai cuidar bem da esposa dele. Não estou insinuando nada, senhora Mendonça. Só estou garantindo que minha filha tenha opções. Os convidados começaram a conversar entre eles, alguns com aprovação, outros escandalizados. O primo de Roberto, que sempre tinha sido gentil comigo, fez um pequeno gesto de aprovação da mesa dele. O pai de Roberto, seu Ernesto, que tinha ficado calado a noite toda, se levantou pesadamente da cadeira. Era um homem mais velho de 72 anos, com aquele ar de autoridade que dão os anos mandando numa empresa. Carmen, disse se aproximando. Todos esperavam que ele me repreendesse, que defendesse a esposa, mas não fez isso. Se aproximou de Mariana e pegou as mãos dela entre as dele. Minha filha, sua mãe é uma mulher muito sábia, e você é muito sortuda de tê-la. Depois me olhou. Eu não pude fazer isso pela minha própria filha. Queria ter feito.
Talvez hoje ela não estivesse vivendo um casamento que a faz infeliz. Dona Cristina soltou um grito abafado. Ernesto, como se atreve? Me atrevo porque é a verdade, Cristina. Me atrevo porque estou cansado de ver como você trata as pessoas como se fossem menos que você. A recepção nunca se recuperou daquele momento. Alguns convidados começaram a se despedir cedo. Outros ficaram, mas com caras desconfortáveis, sem saber para onde olhar. Mariana me abraçou com tanta força que achei que ia quebrar minhas costelas. Obrigada, mãe, sussurrou no meu ouvido. Obrigada. Não me agradeça ainda, minha filha. Isso mal começou. E eu estava certa, porque o que aconteceu aquela noite foi só o começo. Deixe eu contar como cheguei àquele momento, como cheguei a tomar essa decisão que mudou tudo. 6 meses antes, quando Mariana tinha me contado sobre o comentário de Dona Cristina sobre a maneira dela cozinhar, eu tinha ido visitar minha irmã Lúcia. Lúcia é 2 anos mais velha que eu. A vida toda foi mais bonita, mais magra, mais elegante. Se casou jovem com um homem de boa família, Rodrigo. Um homem educado, bonito, com um negócio próspero de importações. Durante 20 anos, Lúcia viveu numa casa linda. Tinha motorista, tinha empregadas, tinha tudo que uma mulher podia desejar, exceto respeito. Rodrigo atraía, todos sabiam, ele nem se dava ao trabalho de esconder. E quando Lúcia finalmente teve coragem de pedir o divórcio, descobriu algo terrível. A casa estava em nome dele, os carros estavam em nome dele, as contas do banco estavam em nome dele. Lúcia não tinha nada. Depois de 20 anos de casamento, de criar 3 filhos, de organizar os jantares de negócios do marido, de ser a esposa perfeita, não tinha nada. Teve que voltar para a casa dos meus pais aos 42 anos com os filhos, sem dinheiro, sem opções. O dia que fui visitá-la, encontrei ela na cozinha da casa onde crescemos. Nossa mãe já tinha falecido havia 2 anos. A casa estava vazia e triste. Lúcia estava preparando chá de camomila. As mãos dela, que antes sempre estavam perfeitamente arrumadas, agora pareciam ásperas, sem manicure, com as unhas curtas. Sabe o que é pior, Carmen? Me disse sem me olhar. Não é que ele me traiu, não é que ele me deixou. O pior é perceber que nunca fui dona da minha própria vida. Tudo que tive foi emprestado, e quando não servi mais, ele tirou tudo de mim. Ficamos em silêncio tomando aquele chá amargo. Mariana vai se casar, disse finalmente. Lúcia levantou o olhar. Nos olhos dela vi algo que me partiu o coração. Medo. Não deixa acontecer o mesmo com ela, Carmen. Por favor, não deixa ela cometer meu erro. Aquela conversa mudou algo em mim. Me fez ver que o amor não é suficiente, que a boa vontade não é suficiente, que as promessas não são suficientes. Naquela mesma noite comecei a fazer cálculos. Quanto tinha economizado? Quanto podia conseguir? Quanto precisava? Meu salário como administradora não era ruim. Depois de 30 anos trabalhando, tinha conseguido economizar algo. Não muito, mas algo. As joias da minha mãe estavam guardadas num cofre no meu armário. Um colar de pérolas, uns brincos de ouro branco, um anel com um pequeno diamante que meu pai tinha dado para ela no aniversário de 25 anos. Me perdoa, mãe, sussurrei aquela noite enquanto tirava do estojo. Mas isso é pela sua neta. Sei que você entenderia. Fui em 3 joalherias diferentes para conseguir o melhor preço. Na última, o dono era um senhor mais velho que me olhou com olhos cansados. São peças muito bonitas, me disse. Tem certeza que quer vendê-las? Completamente certa. Ele me deu um preço justo. Não excelente, mas justo. Assinei os papéis sem hesitar. Depois vendi meu carro, um Corsa 2008 que tinha me durado anos. Era velho, mas confiável. Um jovem estudante comprou para a esposa. É para ela poder levar as crianças na escola, explicou com um sorriso tímido. Vai durar muitos anos, disse. Cuide bem dele. Comecei a pegar transporte público, o ônibus, o metrô, caminhadas longas sob o sol. Na minha idade não era fácil, mas cada vez que sentia que as pernas doíam, que as costas matavam, pensava na Mariana, no uniforme que Dona Cristina provavelmente já estava planejando dar de presente, e continuava andando. Também comecei a trabalhar nos fins de semana. Consegui um trabalho extra dando aulas de informática para idosos num centro comunitário. Não pagavam muito, mas cada real contava. Mariana notou que eu estava mais cansada. Mãe, você está bem? Te vejo muito magra.
Estou perfeita, meu amor. Só um pouco ocupada com o trabalho. Não podia contar a verdade. Não ainda. Precisava que fosse uma surpresa. Precisava que naquele dia, o dia do casamento dela, quando Dona Cristina tentasse humilhá-la, ela tivesse algo real, algo tangível, algo que ninguém pudesse tirar. 3 meses antes do casamento, finalmente tive dinheiro suficiente para a entrada. Fui ver casas com um corretor de imóveis que uma colega do trabalho tinha me recomendado. Procuro algo simples, mas digno, disse. Com jardim, se possível, um lugar onde minha filha possa se sentir em paz. Vimos 7 casas, algumas estavam em mau estado, outras em áreas que não gostei, mas a oitava era perfeita. Estava numa rua tranquila do Jardim Paulistano, uma casa de 2 andares pintada de cor pêssego claro, tinha uma fonte pequena no pátio com azulejos portugueses azuis e brancos. As primaveras cresciam sobre a parede do fundo, enchendo tudo de cor magenta. Essa, disse. Essa é. O corretor me olhou surpreso. Não quer ver o interior? Sim, claro, mas já sei que essa é. Entramos. O interior cheirava a tinta fresca e a limpo. A sala era pequena, mas iluminada. A cozinha tinha espaço suficiente para uma mesa grande. Os quartos ficavam no segundo andar com janelas que davam para o jardim. No quarto principal havia uma varanda. Me debrucei. De lá se via a fonte do pátio. Ouvia a água correndo suavemente. Fechei os olhos e imaginei Mariana sentada ali de manhã tomando café, escutando a água. Em paz. Vou levar, disse. O processo legal foi complicado. O advogado, Dr. Mendonça, era um homem meticuloso. Dona Carmen, preciso que entenda algo muito importante. Se fizermos a escritura só em nome da sua filha e depois fizermos a procuração especial que está me pedindo, isso significa que mesmo ela se casando, a casa vai continuar sendo só dela. O esposo não vai ter nenhum direito sobre a propriedade. É exatamente o que quero. É pouco usual. Pode causar tensões no casamento. Doutor, olhei diretamente para ele. Se causar tensões, então era o casamento errado desde o começo. Ele assentiu lentamente. Entendo. Vamos proceder como a senhora indica. Assinei todos os papéis, paguei todos os custos cartoriais. Cada assinatura era um ato de amor, cada selo era uma promessa. A noite antes do casamento não consegui dormir. Levantei às 3 da manhã e fui para a cozinha. Preparei café coado, como minha mãe me ensinou. Me sentei na mesa, aquela mesma mesa onde Mariana tinha chorado quando Dona Cristina disse que ela precisava aprender a cozinhar melhor. Tirei os documentos da bolsa, desdobrei com cuidado, li cada linha outra vez, embora já soubesse de cor. Espero estar fazendo o certo, sussurrei para a escuridão. Espero que algum dia ela entenda por que fiz isso. Lá fora, na rua, um cachorro latia ao longe. O relógio da sala marcou 3h30. Dobrei os papéis outra vez. Coloquei no envelope de veludo azul que tinha comprado especialmente para isso e esperei amanhecer. Enquanto conto tudo isso, penso onde você estará me ouvindo. Escreve o nome da sua cidade nos comentários. Depois que seu Ernesto disse aquelas palavras sobre a própria filha, o salão ficou dividido. Havia quem me olhasse com admiração. Outras pessoas, especialmente as amigas de Dona Cristina, me lançavam olhares de desprezo. Roberto tinha se afastado de nós. Estava num canto com a mãe conversando em voz baixa, mas com gestos bruscos. Ela mexia as mãos como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Ele assentiu. Assentiu muito. Mariana continuava abraçada comigo. Podia sentir como tremia. Não sei se era de alegria ou de medo. Talvez dos dois. Mãe, não sei o que dizer. Não diga nada, minha filha. Só me prometa que nunca vai esquecer que tem esse lugar, que sempre, sempre vai ter um teto que é seu. Ela assentiu contra meu ombro. As lágrimas dela molhavam o tecido do meu vestido cor de vinho. A banda começou a tocar outra vez, tentando recuperar o ambiente festivo, mas era inútil. O estrago já estava feito, ou melhor dizendo, a proteção já estava no lugar. O tio Armando, irmão do meu falecido marido, se aproximou de nós. Era um homem de quase 70 anos com bigode branco e olhos que sempre pareciam estar sorrindo. Carmen, me disse em voz baixa, isso que você fez ali, seu marido estaria muito orgulhoso. Meu marido Carlos tinha morrido havia 8 anos, um infarto fulminante enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar. Tinha apenas 52 anos.
Nunca chegamos a ter muito. Ele trabalhava numa loja de ferragens, eu na escola, mas éramos felizes. Ele me respeitava, me valorizava, nunca me fez sentir menos. Obrigada, tio, disse com a voz embargada. Quando Carlos morreu, pensei que nunca ia conseguir seguir em frente. Mariana tinha 17 anos, ainda estava no colégio. De repente me vi sozinha, com uma filha para sustentar, com contas para pagar, com um futuro incerto. Mas segui em frente porque é isso que nós mulheres fazemos. Seguimos em frente, mesmo que o mundo esteja desmoronando. E agora, 8 anos depois, estava aqui vendo minha filha se casar, protegendo ela da única maneira que sabia. Roberto finalmente voltou. O rosto dele tinha mudado completamente. Já não era o noivo apaixonado, era um estranho de gravata. Mariana, precisamos conversar agora. Não, Roberto, é nosso casamento. Justamente por isso precisamos conversar. Minha mãe acabou de me dar o melhor presente que alguém poderia me dar, interrompeu Mariana. E na voz dela havia algo novo, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Firmeza. Roberto apertou o maxilar. Por um momento pensei que ia explodir, mas não explodiu. Em vez disso, forçou um sorriso. Tudo bem, vamos conversar depois. Afastou-se outra vez, dessa vez em direção ao bar. Pediu um uísque, depois outro. Seu Ernesto se aproximou de mim enquanto eu observava Roberto beber. Meu filho não está acostumado a que as coisas não saiam como ele espera. Eu sei. A mãe dele criou assim, acreditando que o mundo deve algo a ele, que as pessoas são ferramentas para o conforto dele. Olhei para o velho. Os olhos dele estavam cansados. Por que ficou com ela todos esses anos, seu Ernesto? Ele suspirou profundamente. Por covardia, Carmen, por simples e pura covardia. E porque quando você tem 60 anos e uma vida construída, se divorciar parece mais difícil do que aguentar. Mas não passa um dia que eu não me arrependa. Ficou calado um momento. Depois acrescentou. Não deixe sua filha cometer meu erro. Se esse rapaz não a tratar bem, se a fizer sentir pequena, se maltratar de qualquer forma, você já tem para onde ela voltar. Eu sei. E eu vou ficar de olho. Dou minha palavra. Essa foi uma das conversas mais tristes da minha vida. Ver um homem mais velho admitindo que desperdiçou décadas num casamento sem amor. A festa terminou perto da meia-noite, muito antes do planejado. Os noivos deviam sair naquela mesma noite para Cancún, uma semana num resort all-inclusive. Ajudei Mariana a se trocar do vestido de noiva para a roupa de viagem. Era um vestido branco simples com flores bordadas. Mãe, me disse enquanto eu fechava o zíper. Como soube? Como soube o quê? Como soube que eu precisava disso? Contei sobre Lúcia, sobre como minha irmã tinha perdido tudo, sobre como eu tinha prometido que com minha filha não aconteceria o mesmo. A tia Lúcia nunca me contou isso. A tia Lúcia tem vergonha. Não deveria ter, mas tem. Somos assim, nós mulheres da nossa geração. Nos ensinaram que o fracasso de um casamento é culpa da esposa, que se um homem vai embora é porque nós não fomos suficiente. Isso é horrível, mãe. Eu sei, minha filha. Por isso quero que você seja diferente. Que nunca aceite ser tratada como menos. Que nunca dependa completamente de ninguém. Nos abraçamos. Chorei outra vez. Parecia que não ia parar de chorar aquela noite. Quando descemos, Roberto já estava esperando ao lado do carro, um BMW preto que o pai tinha dado de presente. Dona Cristina se aproximou para se despedir. Já tinha recuperado a compostura. Estava perfeitamente penteada, perfeitamente maquiada, perfeitamente furiosa. Mariana, filha, disse com uma voz doce que não enganava ninguém. Espero que aproveite a lua de mel. Quando voltarem, precisamos conversar sobre arranjos, sobre onde vão morar. Já temos onde morar, sogra, respondeu Mariana. A voz dela soava mais segura. Agora tenho uma casa. Uma casa que sua mãe comprou para te controlar. Uma casa que minha mãe comprou para me proteger. Tem diferença. Dona Cristina apertou os lábios até formar uma linha fina. Depois se virou para mim. A senhora é uma mulher muito esperta, Carmen. Muito esperta. Mas isso não vai ficar assim. Não era minha intenção que ficasse de jeito nenhum, senhora Mendonça. Era só minha intenção proteger minha filha. A protegeu da minha família como se fôssemos inimigos. Não protegi da sua família, protegi da vulnerabilidade. Tem diferença. Nos olhamos por um bom tempo.
Duas mulheres de gerações parecidas, duas mães, mas com visões completamente opostas do mundo. Roberto buzinou. Estava impaciente para ir embora. Mariana me abraçou uma última vez. Te amo, mãe. Obrigada. Eu também te amo, minha filha. Me liga quando chegar. Vi como o BMW preto se afastava. As latas amarradas no para-choque faziam barulho contra o asfalto. Dentro consegui ver Roberto dizendo algo para Mariana. Ela olhava pela janela. Fiquei parada na entrada do salão até que as luzes do carro desapareceram completamente. Você fez o certo, me disse o tio Armando colocando uma mão no meu ombro. Espero que sim. Fez. Já vai ver. Aquela noite voltei sozinha para o meu apartamento. Um apartamento pequeno de 2 quartos. As paredes estavam cheias de fotografias da Mariana, de bebê, de criança, de adolescente, na formatura da faculdade e agora casada. Me sentei no sofá com uma xícara de chá de erva cidreira. Não conseguia dormir. Continuava pensando em tudo o que tinha acontecido, na cara de Roberto quando viu os documentos, nas palavras de Dona Cristina, na firmeza nova na voz da minha filha. Às 2 da manhã tocou meu telefone. Era Mariana. Mãe, já chegamos no hotel. Como foi o voo? Silêncio do outro lado. Depois. Roberto está bravo. Não falou comigo desde que saímos do salão. Senti o coração apertar. E você? Como está? Não sei, mãe. Estou confusa. Devia estar feliz. É minha lua de mel. Mas ele está te punindo com o silêncio. Sim. Respirei fundo antes de falar. Minha filha, me escute bem. Se um homem te pune com o silêncio, com o maltrato emocional, com te fazer sentir culpada por se proteger, esse homem não te ama, quer te controlar. E são duas coisas muito diferentes. Mãe, a gente mal acabou de casar. Eu sei. E talvez Roberto só esteja processando tudo. Talvez amanhã acorde e tudo esteja melhor. Mas se não for assim, se nesses dias ele te tratar mal, se te fizer sentir que você fez algo errado ao aceitar meu presente, então você já sabe quem ele realmente é. Ouvi que ela chorava do outro lado. Estou com medo, mãe. Eu sei, meu amor, mas você não está mais desprotegida. Lembra disso. Você tem uma casa, tem opções, tem saída. Conversamos uns minutos mais. Depois desligou porque Roberto tinha saído do banho. Não consegui dormir a noite toda. Os dias seguintes foram tortura. Mariana me ligava todo dia, mas as ligações eram breves, tensas. Podia ouvir na voz dela que algo não estava bem. Como está tudo? Perguntava. Bem, mãe. Tudo bem. Mas eu sabia que não era verdade. No 5º dia da lua de mel, me ligou chorando. Mãe, preciso te contar uma coisa. Me conta, minha filha. Ontem à noite, Roberto e eu tivemos uma discussão horrível. Ele disse que o presente que você me deu foi uma manipulação, que você está me colocando contra ele, que nenhuma esposa de verdade precisa ter propriedades em nome dela porque deve confiar no marido. Apertei o telefone com tanta força que minhas juntas ficaram brancas. E o que você disse? Disse que não era verdade, que você só estava me protegendo. E aí ele me disse que se eu não vendesse a casa e colocasse o dinheiro numa conta conjunta com ele, era porque não confiava nele. Que se não confiava nele, então para que a gente tinha se casado? Mariana passou a noite toda sem falar comigo, mãe. Dormiu no sofá da suíte. Hoje de manhã fizemos as malas em silêncio. O voo de volta é amanhã, e eu não sei o que fazer. Meu amor, me escuta. O que Roberto está fazendo tem um nome. Se chama manipulação emocional. Ele está te fazendo sentir culpada por algo que não é sua culpa. Está te punindo por ter algo que é seu. Mas, mãe, talvez ele tenha razão. Talvez eu devesse confiar mais nele. Confiar não significa entregar tudo. Confiar não significa renunciar à sua segurança. Confiar não significa se colocar numa posição de completa vulnerabilidade. Ela chorava e chorava. Não sei o que fazer. Sabe sim, minha filha. No fundo você sabe, mas está com medo. E está tudo bem ter medo, mas não deixa o medo te fazer tomar decisões que vão te machucar. Desligamos. Fiquei sentada na cozinha olhando a xícara de café que esfriava na minha frente. Pensei em ligar para Roberto, em dizer exatamente o que pensava dele, em gritar que minha filha não era propriedade dele. Mas não fiz isso porque Mariana precisava aprender a se defender sozinha.
Eu podia dar as ferramentas, a casa, a segurança, mas a força para usar isso, ela tinha que encontrar sozinha. No dia seguinte foram buscá-los no aeroporto, Dona Cristina, seu Ernesto e eu. Uma cena desconfortável se tem. Dona Cristina não me dirigiu a palavra. Se comportou como se eu fosse invisível. Seu Ernesto, pelo contrário, me cumprimentou com carinho. Como tem passado, Carmen? Preocupada. Eu sei. Eu também. Quando Mariana e Roberto saíram da área de desembarque, pude ver imediatamente que algo tinha mudado. Caminhavam separados. Ele na frente, ela atrás, como se fossem dois estranhos que por acaso pegaram o mesmo voo. Mariana me abraçou com força. Estava mais magra, tinha olheiras. Meu amor, você está bem? Agora sim, mãe. Roberto cumprimentou os pais. Ignorou completamente minha presença. No estacionamento, Dona Cristina se aproximou deles. Filhos, venham jantar hoje em casa. Precisamos conversar sobre os planos, sobre onde vão morar. Roberto assentiu imediatamente. Sim, mãe, vamos. Mas Mariana disse: Não, obrigada, sogra. Estou muito cansada. Quero ir para minha casa descansar. Sua casa? Perguntou Dona Cristina com veneno na voz. Está se referindo à casa que sua mãe comprou para te controlar? E então Mariana fez algo que nunca vou esquecer. Se endireitou, levantou o queixo, olhou diretamente nos olhos da sogra e disse: Me refiro à minha casa, a casa que está em meu nome, a casa onde meu marido e eu vamos morar. E se ele tiver algum problema com isso, então temos problemas maiores do que decidir onde jantar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Roberto a olhou com os olhos bem abertos. Seu Ernesto sorriu levemente. Dona Cristina ficou vermelha como um tomate. E eu senti que podia respirar pela primeira vez em dias. Minha filha tinha encontrado a voz dela. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você, o que teria feito no meu lugar? A casa do Jardim Paulistano estava vazia quando chegamos. Mariana tinha insistido em irmos direto do aeroporto. Roberto dirigia o BMW em silêncio com o maxilar apertado. Eu o seguia num táxi. Quando chegamos, o sol da tarde iluminava as primaveras que cresciam sobre o muro. A fonte do pátio cantava suavemente. Tudo estava exatamente como eu tinha imaginado aquela primeira vez que vi a propriedade. Mariana desceu do carro e ficou parada na frente da porta principal. Era de madeira maciça, cor mogno, com uma aldrava de ferro forjado em forma de lua. É linda, mãe, sussurrou. Tirei as chaves da bolsa, 2 jogos, um para ela, outro de reserva para mim, só por segurança. É sua, minha filha, toda sua. Roberto desceu as malas do carro com movimentos bruscos. Deixou cair na entrada com mais força do que necessário. Vai nos deixar entrar ou vamos ficar aqui admirando a fachada? A voz era cortante. Abri a porta. O interior cheirava a novo, a tinta fresca e a possibilidades. A sala tinha piso de cerâmica, as janelas davam para o jardim. Havia uma sala de jantar pequena que conectava com a cozinha. Tudo estava vazio. Claro, não tinha móveis ainda. Pensei que você pudesse decorar do seu jeito, disse para Mariana. Escolher seus próprios móveis, fazer desse lugar realmente seu. Ela andou por cada cômodo tocando as paredes, olhando pelas janelas, descobrindo cada canto. Os olhos brilhavam de um jeito que eu não tinha visto em semanas. Roberto, por outro lado, andava com as mãos nos bolsos, examinando tudo com cara de desagrado. É pequena, disse finalmente. Tem 3 quartos, 2 banheiros completos, sala de jantar, cozinha e jardim, respondi. Para um casal jovem é mais que suficiente. Meu apartamento é maior. Esse é a casa dela, não um apartamento alugado. Ele me olhou com olhos frios. Não é a casa dela, é da Mariana. A senhora se certificou disso, não foi? Exatamente. Subimos para o 2º andar. O quarto principal tinha aquela varanda que tanto tinha me agradado. De lá se via a fonte rodeada de samambaias e pequenas flores brancas que eu mesma tinha plantado uma semana antes do casamento. Mariana saiu para a varanda. O vento mexia o cabelo dela. Por um momento pareceu uma criança outra vez. Minha menina. Mãe, isso é perfeito. Roberto entrou no quarto, olhou ao redor e soltou uma risada seca. Perfeito. Nem tem armário suficiente para toda a minha roupa. Podem colocar um armário adicional, sugeri,
ou usar um dos outros quartos como closet. Ou poderíamos vender essa casa e comprar algo melhor, algo que seja dos dois. O silêncio que seguiu foi pesado. Mariana se virou da varanda. Não vamos vender a casa, Roberto. Por que não? Se você realmente confiasse em mim... Isso não tem nada a ver com confiança, interrompeu. A voz dela era firme, mas cansada. Tem a ver com que essa é a primeira coisa na minha vida que é completamente minha. Consegue entender isso? O que entendo é que sua mãe nos manipulou aos dois. Minha mãe me protegeu. Por que custa tanto você ver a diferença? Limpei a garganta. Acho melhor deixar vocês sozinhos. Tem muito para conversar. Desci as escadas rapidamente. Podia ouvir as vozes deles aumentando o tom. Não queria ficar lá. Eles precisavam resolver isso entre eles. Antes de sair, deixei o segundo jogo de chaves em cima da pia da cozinha e deixei também um envelope. Dentro tinha R$ 5.000. Não era muito, mas era algo para começarem a comprar o básico. Móveis, utensílios de cozinha, cortinas. O táxi me esperava do lado de fora. O motorista estava encostado no carro, fumando um cigarro. Tudo bem, senhora? Tudo bem, menti. Durante o caminho de volta ao meu apartamento, me perguntava se tinha feito o certo, se talvez Dona Cristina tivesse razão, se talvez meu presente tinha sido uma forma de manipulação. Mas aí pensava em Lúcia, em como ela tinha perdido tudo, em como tinha voltado para a casa dos nossos pais, sem nada, sem opções, sem dignidade, e sabia que tinha feito o certo. Os dias seguintes foram estranhos. Mariana me ligava pouco. Quando ligava, a voz soava apagada. Como estão as coisas? Bem, mãe, já compraram móveis? Alguns. Roberto insiste que tudo seja de certa marca. Diz que não pode viver com móveis comuns. E você, o que acha? Acho que não temos dinheiro para móveis de grife, mas ele não quer ouvir. Numa sexta à tarde, 2 semanas depois de voltarem da lua de mel, fui visitá-los sem avisar. Levava uma panela grande de estrogonofe que tinha feito no dia anterior. Também levava pão francês quentinho de uma padaria perto da minha casa. Toquei a campainha várias vezes antes de Mariana abrir. Me assustei quando a vi. Tinha o cabelo preso num rabo descuidado. Usava uma calça de moletom e uma camiseta velha. Mas o que mais me alarmou foram os olhos. Estavam vermelhos e inchados. Minha filha, o que aconteceu? Nada, mãe. Só estou cansada. Não minta para mim. Ela olhou para trás, para o interior da casa, e então baixou a voz. Roberto não está. Foi para a casa dos pais. E você? Por que não foi? Porque não me convidam mais. Dona Cristina diz que enquanto eu morar nessa casa, não sou bem-vinda na dela. Senti a raiva subir pela garganta como Billy. Aquela mulher. Está tudo bem, mãe. Sério, prefiro não ir. Toda vez que vou, ela me faz sentir pequena. Entramos na casa. Tinha alguns móveis já. Um sofá cinza na sala, uma mesa de centro de vidro, na sala de jantar uma mesa de madeira clara com 4 cadeiras. Tudo parecia muito impessoal, como um showroom de loja de móveis, sem fotografias, sem cor, sem vida. Onde estão suas coisas? Perguntei. Seus livros, suas plantas, aquelas almofadas bordadas que você gostava tanto? Roberto diz que não combinam com o estilo da casa. Roberto diz, repeti as palavras com amargura. E o que você diz? Ela se sentou no sofá e abraçou os joelhos. Não sei o que dizer, mãe. Toda vez que sugiro algo, ele rejeita. Diz que eu não tenho gosto, que ele sabe melhor porque cresceu cercado de coisas bonitas. Me sentei ao lado dela e a abracei. Meu amor, essa é sua casa. Sua, não dele. Se quer encher de almofadas bordadas e plantas e fotografias em porta-retratos coloridos, é sua decisão. Mas moramos juntos. Tenho que considerar o que ele quer. Considerar não significa se anular completamente. Considerar significa chegar a acordos. Significa que às vezes as coisas são como você quer e às vezes como ele quer. Não que sempre seja como ele quer. Esquentamos o estrogonofe na cozinha. A cozinha pelo menos parecia mais usada. Tinha panelas e frigideiras, temperos num organizador, um pote com colheres de pau. Pelo menos aqui ele me deixa fazer o que quero, disse Mariana com um sorriso triste. Diz que a cozinha é meu território. Que generoso da parte dele. Não pude evitar o sarcasmo. Comemos juntas na mesa da sala de jantar. O estrogonofe estava bom,
Como sempre, o pão quentinho e macio. Sinto sua falta, mãe, disse de repente. Sinto falta de morar com você. Sinto falta das nossas conversas na cozinha. Sinto falta de você pentear meu cabelo antes de dormir. Eu também sinto sua falta, minha filha, mas essa é sua vida agora. Seu casamento. Você tem que fazer funcionar. E se não funcionar? A pergunta ficou flutuando no ar entre nós. Então você tem opções. Essa casa, sua educação, sua capacidade. Você não está presa. Ela assentiu lentamente, mas pude ver nos olhos dela que não acreditava muito. Roberto chegou perto das 7 da noite. Entrou pela porta com aquela atitude de dono do mundo que eu já conhecia bem. Carmen me cumprimentou sem sorrir. Não sabia que vinha. Trouxe comida para vocês. Já comi na casa dos meus pais. Comida de verdade. A insinuação era clara. Meu estrogonofe não era comida de verdade. Me levantei e comecei a recolher os pratos. Bom, já vou indo. Deixo vocês descansarem. Mariana me acompanhou até a porta. Quando Roberto não podia nos ouvir, sussurrei. Se precisar de mim, não importa a hora. Me liga. Tá? Tá, mãe. A abracei forte, muito forte. Te amo. Eu também te amo. No táxi de volta chorei. Chorei porque minha filha estava sofrendo e eu não podia fazer nada. Chorei porque o casamento pelo qual ela tinha ficado tão animada estava se transformando numa jaula. Chorei porque sabia que as coisas iam piorar antes de melhorar. As semanas passaram. Mariana continuava me ligando, mas cada vez menos. Quando falávamos era breve. Como você está? Bem. Como está tudo com o Roberto? Bem. Tem certeza? Sim, mãe, não se preocupa. Mas eu me preocupava. Me preocupava o tempo todo. Num sábado de manhã, 1 mês e meio depois do casamento, tocou meu telefone. Era seu Ernesto. Carmen, preciso falar com a senhora. Me fala, seu Ernesto. Não, não por telefone. Pode nos ver hoje? Eu e minha filha Gabriela. Sua filha? Sim, a que mencionei no casamento, a que está num casamento infeliz. Ela quer te conhecer. Combinamos de nos ver numa cafeteria. Cheguei primeiro, pedi um café americano e me sentei perto da janela. Seu Ernesto chegou 10 minutos depois com uma mulher de uns 40 anos. Era magra, com o cabelo castanho preso num coque. Vestia elegante, mas parecia cansada. Carmen, essa é minha filha Gabriela. Gabriela, essa é Carmen Santos, a mãe da Mariana. Demos as mãos. A dela estava fria. Muito prazer, disse com voz suave. Nos sentamos. Seu Ernesto pediu café para ele e chá para a filha. Meu pai me contou o que a senhora fez, começou Gabriela. O negócio da casa para sua filha. Eu queria que minha mãe tivesse feito algo assim por mim. Olhei para seu Ernesto. Ele assentiu, incentivando ela a continuar. Gabriela respirou fundo. Estou há 15 anos casada com um homem que me maltrata. Não fisicamente, nunca colocou a mão em mim, mas emocionalmente me destruiu. A voz dela falhou um pouco, parou, tomou um gole de chá. Quando me casei, eu trabalhava na empresa do meu pai. Era diretora de marketing. Gostava do meu trabalho, era boa no que fazia. Era excelente, corrigiu seu Ernesto. Meu marido, Maurício, começou a dizer que eu não precisava trabalhar, que ele ganhava o suficiente, que uma esposa devia estar em casa. Eu larguei meu trabalho porque achei que isso nos faria felizes. Fez uma pausa longa, mas não nos fez felizes. Ele continuou encontrando coisas para reclamar. Que a casa não estava limpa o suficiente, que a comida não era como a da mãe dele, que eu tinha ficado entediante porque não tinha mais sobre o que falar, exceto a casa. Gabriela, peguei a mão dela sobre a mesa. Estava tremendo. Há 3 anos pedi o divórcio e descobri que não tinha nada. A casa está em nome dele, os carros, as contas bancárias, tudo. Eu não trabalho há 12 anos, não tenho experiência recente, não tenho economias próprias. E a empresa do seu pai? Maurício convenceu minha mãe de que eu não devia voltar, que seria desconfortável, que era melhor eu ficar em casa. Seu Ernesto fechou os olhos, podia ver a dor no rosto dele. Eu devia ter a defendido mais, disse. Devia ter enfrentado a Cristina, mas não fiz, e agora minha filha está presa. Não estou presa, disse Gabriela com um fio de voz. Só estou sem opções. Por isso queria que falasse com a senhora, explicou seu Ernesto.
para que visse o que pode acontecer, para que sua Mariana não termine assim. Mariana tem a casa, disse. Tem opções. Mas por quanto tempo? Perguntou Gabriela. Quanto tempo antes de Roberto a convencer a vender ou colocar o nome dele na escritura? Meu marido também começou assim, aos poucos, pedindo coisas pequenas, me fazendo sentir egoísta por querer manter algo meu. As palavras dela me gelaram o sangue. O que está me dizendo? Estou dizendo que fique de olho na sua filha, que esteja atenta, porque homens como Roberto, como meu irmão, não mudam, só ficam mais sutis. Seu Ernesto me olhou com olhos cansados. Roberto é meu filho e o amo, mas não sou cego. Sei como ele é. Sei como a mãe criou. E tenho medo pela Mariana. Eu também, admiti. Gabriela apertou minha mão. Não deixe sua filha terminar como eu. Por favor. Ficamos ali naquela cafeteria de Pinheiros, 3 pessoas unidas pelo medo de que as mulheres que amávamos estivessem em perigo. Quando voltei para casa naquela tarde, liguei para Mariana. Minha filha, preciso te ver. Mãe, agora não posso. Roberto e eu vamos ao cinema. Ao cinema? Que bom. O que vão ver? Não sei. Ele vai escolher. E você não quer escolher? Não me importa realmente. De qualquer jeito, nunca gosto dos mesmos filmes que ele. Essa frase, essa simples frase me disse tudo o que eu precisava saber. Minha filha estava se perdendo. Mariana. Sim, mãe. Te amo e estou aqui. Sempre vou estar aqui. Eu sei, mãe. Eu também te amo. Desligamos. Fiquei sentada na sala olhando as fotografias na parede. Mariana criança sorrindo sem preocupações. Mariana na formatura, orgulhosa e feliz. Mariana no dia do casamento, linda, mas com algo de medo nos olhos que eu não tinha querido ver. E entendi algo. Dar a casa tinha sido só o primeiro passo. Tinha colocado nas mãos dela as ferramentas para a liberdade, mas agora tinha que ensinar ela a usá-las. Porque uma jaula não precisa de paredes quando a pessoa enjaulada não sabe que pode voar. Enquanto conto tudo isso, penso onde você estará me ouvindo. Escreve o nome da sua cidade nos comentários. 3 meses depois do casamento, as coisas tinham piorado de jeitos que eu não tinha antecipado. Mariana tinha parado de se arrumar como antes. Já não usava aqueles vestidos coloridos que tanto gostava. Agora só vestia preto, cinza ou bege. Cores neutras. Cores que não chamavam atenção. É que Roberto diz que cores vibrantes são para mulheres jovens, me explicou um dia quando perguntei. Diz que agora que sou uma mulher casada, devo parecer mais séria, mais madura. Você tem 26 anos, Mariana. Você é jovem. Eu sei, mãe, mas é mais fácil assim. Se me visto como ele gosta, não temos discussões. Também tinha parado de ver as amigas. Laura, a melhor amiga dela desde o fundamental, tinha me ligado uma semana antes. Dona Carmen, a Mariana está bem? Ela não responde mais minhas mensagens. A última vez que convidei para tomar café, ela disse que não podia porque Roberto não queria que saísse sozinha. Que Roberto não queria que saísse sozinha? Sim, disse que ele achava que era inadequado uma mulher casada andar por aí com amigas solteiras que davam má impressão. Cada nova informação era como uma punhalada no coração. Numa quinta à tarde, decidi ir visitá-la sem avisar outra vez. Precisava ver com meus próprios olhos como estava realmente minha filha. Toquei a campainha várias vezes. Ninguém abriu. Tirei meu jogo de chaves de emergência e entrei. Mariana. A casa estava na penumbra, todas as cortinas fechadas. Cheirava a ambiente fechado. Mariana. Ouvi um barulho no 2º andar. Subi correndo. Encontrei ela no quarto principal, sentada no chão da varanda, abraçando os joelhos, com o olhar perdido. Minha filha, o que você está fazendo aqui no escuro? Ela me olhou como se não me reconhecesse por um momento. Depois os olhos focaram. Mãe, não sabia que vinha. Você não abriu quando toquei. Não ouvi. Me sentei ao lado dela no chão. Estava frio, o céu estava cinza. O que está acontecendo, meu amor? E não me diga que nada, porque não é nada. Ela ficou calada por um bom tempo. Depois, com uma voz tão pequena que mal podia ouvir, disse: Estou grávida. O mundo parou por um momento. Grávida? 2 meses. E o Roberto sabe? Sabe. E o que ele disse? Ela começou a chorar. Soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Disse que agora sim não vou poder trabalhar, que vou ter que me dedicar completamente à casa e ao bebê.
Disse que já é hora de vender essa casa, porque com um bebê vamos precisar de algo maior, algo em Pinheiros, perto dos pais dele. Senti o sangue ferver. Vender a casa? Diz que com o que tirarmos dessa casa e o que ele tem economizado, podemos comprar um apartamento bonito. Em nome dos dois, claro, porque agora vamos ser uma família de verdade. Mariana, me olha. Ela levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Não vende a casa. Mas, mãe, não vende a casa. Repeti cada palavra com clareza. Essa casa é seu seguro, é sua liberdade, é sua saída. Não vende. Mas vamos ter um bebê. Roberto tem razão. Precisamos de algo maior. Essa casa tem 3 quartos. Um para vocês, um para o bebê e um de visitas. É mais que suficiente. Roberto diz que o bairro não é bom, que o Jardim Paulistano fica longe de tudo. Roberto diz. Sempre Roberto diz. E você? O que diz, Mariana? O que você quer? Ela ficou calada. E nesse silêncio entendi algo terrível. Minha filha já não sabia o que queria, já não sabia quem era. Me escuta bem? Peguei as mãos dela. Sei que está com medo. Sei que um bebê muda tudo, mas não deixa o medo fazer você abrir mão da única coisa que é sua. Roberto tem as propriedades dele, tem o dinheiro dele, tem tudo. Mas essa casa é sua, só sua. Não quero brigar com ele, mãe. Estou tão cansada de brigar. Eu sei, minha filha, eu sei. A abracei enquanto chorava. O corpo dela estava mais magro. Podia sentir as costelas. Você comeu hoje? Não estou com fome. Foi ao médico? Roberto quer que eu vá com o ginecologista da mãe dele, um médico em Pinheiros. E você quer ir com esse médico? Não conheço. Então vamos procurar outro. Um que você escolha, um com quem se sinta confortável. Roberto vai ficar bravo. Roberto não é quem está grávida. Você está. Você decide. Pela primeira vez naquela conversa, vi um lampejo de algo nos olhos dela. Não sei se era esperança ou só uma faísca da Mariana que eu conhecia. Aquela noite fiquei para dormir na casa. Mariana não protestou. Acho que precisava de companhia. Fiz sopa de frango com legumes. Nada muito pesado. Ela comeu pouco, mas comeu algo. Estávamos vendo televisão quando Roberto chegou perto das 10 da noite. Carmen me cumprimentou com aquele tom frio que já era habitual. O que faz aqui? Vim ver minha filha. Já viu. Agora pode ir. Mariana estava sentada no sofá bem quieta. Podia ver como se tensionava. Na verdade, vou ficar essa noite, disse. Mariana não está se sentindo bem e quero ficar aqui. Não é necessário. Eu posso cuidar da minha esposa. Tenho certeza que pode, mas de qualquer jeito vou ficar. Nos olhamos fixamente. Era uma batalha de vontades. Roberto, disse Mariana com voz trêmula. Deixa ela ficar, por favor. Ele apertou o maxilar, depois subiu as escadas sem dizer palavra. Obrigada, mãe, sussurrou Mariana. Não tem nada para agradecer. Dormi no quarto de visitas, ou melhor dizendo, não dormi. Fiquei acordada escutando. Ouvi quando Roberto entrou no quarto principal. Ouvi as vozes. Ele falava num tom baixo, mas duro. Ela respondia com monossílabos. Não pude ouvir as palavras exatas, mas não precisava. Conhecia aquele tom. Era o tom de um homem que está acostumado a fazer as coisas do jeito dele. Às 3 da manhã, ouvi alguém descer as escadas. Espiei. Era Mariana. Foi para a cozinha, abriu a geladeira, ficou parada na frente da luz, olhando o conteúdo sem tirar nada. Me levantei e desci. Não consegue dormir? Ela deu um pulo. Não tinha me ouvido. Mãe, me assustou. Desculpa, meu amor. Quer que eu faça algo? Um chá? Leite quente? Não sei o que quero. Se sentou numa das cadeiras da sala de jantar. Coloquei para esquentar leite com canela. Roberto está muito bravo, disse depois de um tempo. Diz que você está me colocando contra ele, que antes do casamento eu era diferente. E você, o que pensa? Penso que tudo era mais fácil antes, quando éramos só namorados, quando ele era doce e atencioso. As pessoas não mudam da noite para o dia, Mariana. Só param de fingir. Acha que ele estava fingindo? Servi o leite em 2 xícaras. Me sentei na frente dela. Acho que quando um homem está cortejando, mostra a melhor versão dele, e quando já sente que te tem, mostra a versão real. Então o Roberto que conheci não era real? Talvez era real, mas não era completo.
Agora você está vendo o panorama completo. Ela tomou um gole de leite. Uma lágrima desceu pelo rosto. Não sei se consigo fazer isso, mãe. Ser esposa, ser mãe, viver assim. Você não tem que viver assim. Tem outros jeitos. Se divorciar. A gente mal acabou de casar. Estou grávida. Não posso me divorciar. Não estou dizendo para se divorciar. Estou dizendo para colocar limites, para fazer ele saber que não pode te tratar como se você fosse propriedade dele. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei, minha filha. Pode acreditar que sei. Terminamos o leite em silêncio. Depois a acompanhei de volta para o quarto. Mãe? Sim? Você foi feliz com meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Muito. Seu pai era um bom homem. Mas tiveram problemas? Todos os casamentos têm problemas, meu amor. A diferença é como resolvem. Seu pai e eu conversávamos, nos escutávamos, nos respeitávamos. Nenhum dos dois tentava controlar o outro. Roberto diz que controlar é outra forma de amar, que quando alguém te ama quer saber onde você está, o que faz, com quem fala. Isso não é amor, Mariana, isso é posse. E tem uma diferença enorme. Ela assentiu lentamente. Boa noite, mãe. Boa noite, minha filha. Na manhã seguinte acordei cedo. Desci e preparei café. Também fiz ovos mexidos com feijão. Roberto desceu primeiro. Vinha vestido com um terno cinza perfeitamente passado. Cheirava a perfume caro. Bom dia, disse. Bom dia, respondeu sem me olhar. Serviu café e se sentou à mesa com o celular. Roberto, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Eu acho que sim. Se trata da Mariana. Minha esposa não é problema seu. É minha filha. Sempre vai ser problema meu. Ele levantou o olhar do celular. Os olhos eram frios. Olha, Carmen, sei que a senhora pensa que me conhece, que sabe exatamente que tipo de homem sou, mas não sabe nada. Sei o suficiente. Sabe que amo sua filha, que faria qualquer coisa por ela. O que vejo é um homem que está tentando isolar a esposa, cortá-la das amigas, da família, de tudo que a faz sentir ela mesma. O que a senhora vê é o que quer ver. Então me prova que estou errada. Não tenho que provar nada. Nesse momento, Mariana desceu. Vestia uma camisola velha, o cabelo despenteado. Parecia vulnerável. Bom dia, disse com voz pequena. Roberto se levantou imediatamente. A atitude mudou completamente. De repente era todo sorrisos. Meu amor, como dormiu? Dormiu bem? Sim. Quer que eu prepare algo? Fruta, iogurte? Já preparei o café da manhã, disse. Roberto me lançou um olhar rápido. Depois voltou a sorrir para Mariana. Tenho que ir. Reunião importante, mas te ligo daqui a pouco. Sim. Deu um beijo na testa dela. Depois saiu sem se despedir de mim. Mariana e eu tomamos café em silêncio. Ela comeu um pouco mais que na noite anterior. Isso era bom. Mãe, preciso te contar uma coisa. Me conta. Ontem, antes de você chegar, Roberto me deu uma surpresa. Que tipo de surpresa? Falou com uma corretora de imóveis. Já tem 2 apartamentos na lista para vermos. Em Pinheiros, perto da casa da dona Cristina. Senti o estômago fechar. E você, o que disse? Disse que primeiro tinha que pensar. Ele ficou bravo. Disse que qualquer mulher ficaria feliz de se mudar para Pinheiros, que só eu encontraria motivos para reclamar. Mariana, me escuta. Você não tem que vender essa casa. Não tem que fazer nada que não queira fazer. Mas ele já falou com a corretora. Já fez planos. Planos sem te consultar. Planos sem seu consentimento. Isso te diz tudo o que você precisa saber. Ela brincou com o feijão no prato. Às vezes acho que Dona Cristina tem razão, que eu sou difícil, que qualquer outra mulher seria mais grata. Dona Cristina é uma mulher amargurada que criou um filho que acha que mulheres são objetos. Não dá ouvidos. É a mãe do meu marido, a avó do meu bebê. E isso não a faz sábia nem boa, nem digna do seu respeito se ela não te respeita. Depois do café, fiquei um tempo mais. Ajudei Mariana a limpar. Notava como ela evitava certos assuntos, como mudava de conversa quando eu perguntava sobre os planos. Perto do meio-dia tocou o telefone dela. Era Roberto. Pude ouvir a voz dele de onde estava, alta, insistente. Sim, já está indo. Não, não aconteceu nada. Sim, te prometo. Tá bom. Eu também te amo. Desligou e me olhou com olhos culpados. Roberto quer que você venha menos.
Diz que precisamos de espaço para ser um casal de verdade. E você, o que quer? Quero que todo mundo esteja feliz. Essa não é uma resposta, é a única que tenho, mãe. Me despedi com o coração pesado. Sabia que as coisas iam piorar. Podia sentir. Durante as semanas seguintes, Mariana parou de atender minhas ligações com a mesma frequência. Quando atendia, as respostas eram curtas, evasivas. Estou bem, mãe. Está tudo bem. Não se preocupa. Mas eu me preocupava. Me preocupava cada minuto de cada dia. Um dia recebi uma ligação da Laura, a amiga da Mariana. Dona Carmen via Mariana no supermercado. E como ela estava? Mal. Estava muito magra. E quando tentei falar com ela, Roberto apareceu do nada. Praticamente a arrastou como se eu fosse um perigo. Obrigada por me contar, Laura. Dona Carmen, algo não está certo. A senhora tem que fazer algo. Eu sei, estou tentando, mas a verdade era que eu não sabia o que fazer. Não podia obrigar minha filha a deixar o marido. Não podia obrigá-la a colocar limites. Não podia viver a vida dela por ela. Só podia estar ali, esperando, pronta para quando ela precisasse, e rezando para que não fosse tarde demais. Aquela noite, antes de dormir, tirei as escrituras da casa, li outra vez, cada palavra, cada cláusula. A casa estava em nome da Mariana, só da Mariana. Roberto não tinha nenhum direito legal sobre ela. Mas os direitos legais não importam quando alguém te convenceu de que você não tem direito a ter direitos. E era exatamente isso que Roberto estava fazendo, convencendo minha filha de que ela não merecia ter algo próprio, de que ser uma boa esposa significava renunciar a tudo, de que o amor verdadeiro era sacrifício total. Guardei os papéis e apaguei a luz. Lá fora começou a chover, uma daquelas chuvas fortes que anunciam tempestade. E eu, deitada na cama, pensava na minha filha, na minha neta ou neto que vinha a caminho, no futuro que parecia cada vez mais escuro, e me perguntava se tudo o que tinha feito tinha servido de algo ou se só tinha adiado o inevitável. Passaram mais 2 meses. 2 meses em que mal vi minha filha. 2 meses em que cada ligação era mais curta que a anterior. 2 meses em que senti que estava perdendo ela. Mariana já estava com 4 meses de gravidez. A barriga mal começava a aparecer. Eu só sabia porque numa tarde consegui convencê-la de nos vermos para fazer compras. Você precisa de roupa de gestante, tinha dito pelo telefone. Roberto diz que ainda é muito cedo. Roberto não é quem está grávida. Vem, vamos comprar umas coisas lindas. Aceitou com aquela voz cansada que já era tão familiar para mim. Nos encontramos num shopping. Quando a vi chegar, tive que controlar o impulso de chorar. Estava muito magra. O rosto parecia consumido. Tinha olheiras fundas. O cabelo, que sempre tinha sido o orgulho dela, estava sem brilho e sem vida. Meu amor, a abracei forte. Oi, mãe. Entramos numa loja de maternidade. Tinha vestidos bonitos, coloridos, confortáveis. Comecei a tirar opções. Olha esse azul, você ia amar. E esse amarelo, imagina com o cabelo solto. Mãe, não. O quê? Não posso comprar cores. Roberto prefere que use preto ou cinza. Diz que é mais elegante. Mariana, você vai ser mãe. Não vai para um funeral. Eu sei, mas é mais fácil assim, sem discussões. A vendedora nos olhava com curiosidade. Fingi não perceber. Acabamos comprando 3 vestidos, todos pretos, todos sem vida. Como minha filha tinha se tornado. Fomos tomar algo numa cafeteria no shopping. Ela pediu chá de camomila. Eu, café. Como tem se sentido? Náuseas, tonturas? No começo, sim. Agora já melhor. Foi ao médico? Fui. Com o ginecologista que Dona Cristina recomendou. E como é? Você gosta? Se sente confortável com ele? Ele é profissional. Aquela palavra, profissional. Não gentil, não compreensivo, profissional. Roberto vai com você nas consultas? Às vezes, quando pode. Diz que o trabalho é muito exigente. Mas o trabalho de ser marido também é exigente, especialmente quando sua esposa está grávida. Ela não disse nada, só mexia o chá com a colherinha uma e outra vez, um gesto nervoso que nunca tinha tido antes. Mãe, tem uma coisa que preciso te contar. Meu coração acelerou. Me conta. Roberto encontrou um comprador para a casa. O mundo parou. O quê? É um casal jovem, tem 2 filhos, estão dispostos a pagar um bom preço.
Roberto diz que com esse dinheiro e o que ele tem, podemos comprar o apartamento que ele tanto gosta. Mariana, não. Já assinei os papéis preliminares. Senti que me faltava ar. Já assinou? Roberto me disse que era só para mostrar que estávamos interessados, que ainda podíamos desistir. E quer desistir? Ela começou a chorar ali no meio da cafeteria, com gente ao redor. Não sei o que quero, mãe. Roberto diz que é o melhor para o bebê, que em Pinheiros tem melhores escolas, melhores parques, melhor tudo. Que sou egoísta por me apegar a uma casa só porque você me deu. Essa casa é sua segurança, é sua liberdade. Roberto diz que liberdade no casamento é um mito, que quando duas pessoas se casam se tornam um e que o que é meu é dele e o que é dele é meu. Então por que o apartamento novo vai estar em nome dos dois? Mas ele não colocou a casa em nome dos dois quando casaram. Ela ficou calada. Podia ver que nunca tinha se feito essa pergunta. Não tinha pensado nisso. Então pensa agora. Pensa bem. Porque ele quer que você venda o que é seu para comprar algo que vai ser dos dois. Por que não compram um apartamento novo e mantém a casa como investimento? Ele diz que não precisamos de duas propriedades. Ele tem mais de duas propriedades. Mariana, tem o apartamento onde morava quando eram namorados. Tem um terreno em Campos do Jordão que o pai dele deixou de herança. Tem ações na empresa da família. Mas a única coisa que ele quer que você se desfaça é da sua. Vi como as ideias começavam a se conectar na mente dela, como começava a ver o que eu tinha visto desde o começo. Meu Deus, sussurrou. Você tem razão. Meu amor, preciso que me prometa uma coisa. Não assina mais nada, nada, até falar com um advogado. Um advogado? Roberto vai achar que não confio nele. E talvez não devesse confiar, pelo menos não cegamente. Ela limpou as lágrimas com um guardanapo. O que vou fazer, mãe? Já assinei aqueles papéis preliminares. Amanhã mesmo vamos com o Dr. Mendonça, o advogado que me ajudou com a escritura da casa. Ele vai nos dizer o que pode ser feito. Roberto não pode saber, não vai saber, a menos que você conte. Ficamos um tempo mais na cafeteria. Mariana começou a falar e uma vez que começou não conseguiu parar. Me contou coisas que gelaram meu sangue. Como Roberto checava o celular dela toda noite enquanto ela dormia. Como tinha pedido as senhas de todas as redes sociais. Como ficava bravo se ela demorasse mais de 10 minutos para responder as mensagens. Como tinha começado a criticar o corpo dela, o peso, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Como Dona Cristina ia na casa sem avisar e inspecionava a limpeza. Como deixava bilhetinhos onde tinha encontrado poeira ou bagunça. Como Roberto tinha sugerido que ela parasse de trabalhar, embora ela mal tivesse 1 ano no emprego como designer gráfica numa agência pequena. Diz que com o bebê não vou conseguir me concentrar, que é melhor eu pedir demissão agora e me dedicar a preparar tudo para quando nascer. E você quer pedir demissão? Gosto do meu trabalho. Não pagam muito, mas gosto. Me faz sentir útil. Então não peça demissão. Mas Roberto diz. Roberto diz. Roberto diz. Roberto diz. Bati levemente na mesa, mas com firmeza. E você? O que diz, Mariana? Quando vai começar a dizer o que você quer? Ela me olhou com olhos assustados, como uma criança pequena. Não sei como. Então vamos aprender juntas. No dia seguinte fomos com o Dr. Mendonça. O escritório ficava num prédio antigo, no centro. Subimos 3 andares por uma escada estreita. O doutor era um homem de uns 60 anos com óculos grossos e uma barba completamente branca. Nos recebeu com carinho. Dona Carmen, senhorita Mariana, entrem, entrem. Expliquei a situação. Ele escutou com atenção, fazendo algumas anotações num caderno. Quando terminei, se recostou na cadeira e suspirou. Entendo. Bom, primeiro as primeiras coisas. Trouxe os papéis que assinou? Mariana tirou uns documentos da bolsa. O doutor os leu cuidadosamente. Depois de uns minutos, levantou o olhar. Isso é uma carta de intenção. Não é vinculante legalmente. Podem desistir sem nenhum problema. Mariana soltou um suspiro de alívio. Sério? Sério. Mas tem algo mais importante que devemos discutir. Essa casa está escriturada só em seu nome. Correto? Sim. E tem uma procuração especial que impede que seu marido tenha direitos sobre ela. Correto? Sim. Então preciso que saiba uma coisa.
Para vender essa casa, você precisa assinar na frente de um tabelião, e o tabelião tem a obrigação de garantir que você entende o que está fazendo, que não está sendo pressionada. E se eu já tiver assinado na frente do tabelião? Já fez isso? Não, ainda não. Roberto disse que semana que vem tínhamos hora marcada. O doutor se inclinou para a frente. Mariana, me olha. Se você não quer vender essa casa, ninguém pode te obrigar. Seu marido não tem nenhum direito legal sobre ela. Nenhum, entende? Mas somos casados. Mesmo assim, a procuração que sua mãe estabeleceu é muito clara. Essa propriedade é sua e só sua. Roberto diz que sou egoísta. Roberto está tentando te manipular para que abra mão da sua segurança. Mariana começou a chorar outra vez. Não sei o que fazer. Se não vender a casa, ele vai ficar tão bravo. Não sei o que vai acontecer. O doutor me olhou. Depois olhou para Mariana. Minha filha, seu marido te ameaçou? Colocou a mão em você? Não, nunca. Não é violento. Mas você tem medo da reação dele. Ela não respondeu de imediato. Isso já era uma resposta. Tenho medo de que tudo fique pior, disse finalmente. Que ele fique bravo, que me puna com o silêncio, que vá para a casa da mãe e me deixe sozinha. E isso seria tão ruim? Perguntou o doutor suavemente. Ficar sozinha? Estou grávida. Não posso ficar sozinha. Você não ficaria sozinha, disse. Tem a mim, tem a casa, tem opções. O doutor tirou um cartão da gaveta. Olha, vou te dar o número de uma colega minha. Ela é advogada especializada em direito de família. Se em algum momento sentir que precisa de assessoria sobre seu casamento, sobre custódia, sobre o que for, liga para ela. Tá? Mariana pegou o cartão com mãos trêmulas. Obrigada. Saímos do escritório com mais perguntas do que respostas, mas pelo menos Mariana agora sabia que tinha direitos, que não estava completamente indefesa. A acompanhei para pegar o ônibus de volta ao Jardim Paulistano. Antes dela subir, a abracei. Te amo, minha filha, e vou estar aqui sempre. Eu sei, mãe. Eu também te amo. Vi como o ônibus se afastava. Mariana acenou da janela. E tive um mau pressentimento, uma sensação no estômago que não pude ignorar. Aquela noite, às 11h30, tocou meu telefone. Era Mariana chorando tão forte que mal conseguia falar. Mãe, mãe, preciso que venha, por favor. O que aconteceu? Você está bem? É o bebê? Não. Roberto sabe. Sabe que fomos ao advogado. Não sei como descobriu, mas sabe. Onde você está? Na casa. Ele saiu, disse coisas horríveis, mãe. Disse que sou ingrata, que ele foi tão bom comigo e eu pago assim, que você lavou minha cabeça. Já vou para aí. Não se mexe. Está me ouvindo? Não se mexe. Se apresse, mãe, por favor. Desliguei e saí correndo. Nem me troquei do pijama. Coloquei um casaco por cima e desci as escadas do prédio quase voando. Não tinha táxi na rua. Tive que andar 4 quarteirões até uma avenida principal. Finalmente encontrei um. Jardim Paulistano, Rua das Magnólias. E se apresse, por favor. O trajeto foi eterno. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada carro lento era um obstáculo insuportável. Quando finalmente chegamos, dei para o taxista R$ 200 e disse para ficar com o troco. Corri para a casa. A porta estava entreaberta. Mariana! Encontrei ela sentada nas escadas abraçando os joelhos. Tremia. Me sentei ao lado dela e a abracei. Já estou aqui. Já passou. Não passou, mãe. Isso mal começou. Ela tinha razão. Isso mal começava e o pior ainda estava por vir. Aquela noite fiquei com Mariana. Não ia deixá-la sozinha. Roberto não voltou. O telefone dele tocava e tocava, mas ela não atendia. Deixa tocar, disse. Que ele se acalme primeiro. Ele não vai se acalmar, mãe. Está furioso. Nunca tinha visto assim. O que aconteceu exatamente? Como ele descobriu? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não sei. Cheguei em casa por volta das 6. Ele já estava aqui. Isso era estranho, porque normalmente chega depois das 8. Estava sentado na sala com a luz apagada, só ali sentado no escuro. Um arrepio me percorreu as costas. E o que ele disse? No começo, nada. Só me olhava. Depois perguntou onde eu tinha estado. Disse que tinha ido fazer compras com você. Perguntou o que tinha comprado. Mostrei os vestidos. Ele jogou no chão.
Mariana tremia enquanto contava. Depois disse: Foi fazer compras ou foi a um advogado? Congelei, mãe. Como ele soube? Não contei para ninguém, só para você. Alguém viu vocês? Algum conhecido? Não sei. Talvez. O escritório do doutor fica em Pinheiros. Tem muitos restaurantes e cafeterias ali. Alguém pode ter nos visto e contado para o Roberto. Ou talvez ele esteja te seguindo. Ela me olhou com olhos bem abertos. Acha que ele me seguiria? Não seria a primeira vez que um homem ciumento segue a esposa. Roberto não é ciumento, é protetor. Meu amor, tem uma linha muito tênue entre proteção e controle. E Roberto cruzou essa linha há muito tempo. Preparei chá de erva cidreira para as duas. Nos sentamos no sofá da sala. Lá fora tinha começado a chover outra vez. O som da água contra as janelas era a única coisa que quebrava o silêncio. O que mais ele disse? Disse que eu era ingrata, que qualquer mulher ficaria feliz de ter um marido como ele, que me dava tudo e eu só pagava com desconfiança. Disse que só tinha ido consultar sobre os papéis que assinei, que queria garantir que tudo estava certo. E ele, o que disse? Gritou. Nunca tinha ouvido ele gritar assim. Disse que não precisava de advogado se metendo no nosso casamento, que os problemas de família se resolvem em família, que você tinha me colocado contra ele desde o começo. Eu não te coloquei contra ele, só te dei ferramentas para se proteger. Eu sei, mãe, agora sei. O celular da Mariana vibrou. Era uma mensagem do Roberto. O que diz? Ela leu em voz alta. Estou na casa dos meus pais. Preciso pensar. Amanhã conversamos, mas quero que saiba que isso tem que acabar. Ou você está comigo completamente, ou não está comigo. Você decide. É um ultimato. E o que você vai fazer? Mariana levou as mãos à barriga. A barriguinha pequena mal se notava sob a camiseta larga. Não sei. Tenho um bebê a caminho. Não posso criar um filho sozinha. Você não ficaria sozinha. Teria a mim. E teria sua casa. E seu trabalho. Roberto quer que eu peça demissão do trabalho. Claro que quer, porque enquanto tiver trabalho, tem independência, tem dinheiro próprio, tem uma vida fora dele. Mãe, você fala como se odiasse o Roberto. Não odeio, nem o conheço de verdade, mas odeio o que ele está fazendo com você. Odeio ver como você está desaparecendo aos poucos. Ela começou a chorar outra vez. Aquela noite chorou tanto que pensei que não sobraria mais lágrimas. Às 3 da manhã, finalmente dormiu. Fiquei acordada, sentada numa cadeira ao lado do sofá onde ela dormia. Não queria deixá-la sozinha nem um segundo. Pensava em tudo o que tinha acontecido, no casamento, no uniforme de empregada, na cara do Roberto quando viu a escritura da casa, em como tudo tinha ido piorando gradualmente. E me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse dado a casa, se tudo teria sido diferente, se talvez Roberto tivesse sido o melhor marido, se não tivesse se sentido ameaçado. Mas depois pensava em Gabriela, a irmã do Roberto, em como ela tinha perdido tudo, em como a mãe não a tinha protegido. E sabia que tinha feito o certo. Na manhã seguinte, Mariana acordou com os olhos inchados. Preparei café e encontrei pão no armário. Tomamos café em silêncio. Tenho que ir trabalhar, disse ela de repente. Tem certeza? Pode ligar e dizer que está doente. Não, preciso ir. Preciso fazer algo normal, algo que me lembre quem sou. Entendi. Às vezes o mais importante no meio do caos é manter uma rotina, algo que te ancore na realidade. Quer que eu te leve? Não, mãe, estou bem. Sério, te levo pelo menos. Tá bom. Levei ela de táxi até a agência onde trabalhava. Era um prédio pequeno. Antes de descer, me abraçou forte. Obrigada por ficar ontem à noite. Sempre vou ficar quando você precisar. Eu sei. A vi entrar no prédio. Parecia tão frágil, tão pequena. Voltei para a casa do Jardim Paulistano. Precisava garantir que tudo estivesse em ordem caso Roberto voltasse. Recolhi os vestidos que ele tinha jogado no chão, dobrei cuidadosamente e coloquei no armário do quarto principal. Depois desci e lavei as xícaras do chá da noite anterior. Arrumei a cozinha, tirei o lixo. Estava terminando quando ouvi alguém abrir a porta principal. Roberto entrou como um furacão. Vestia a mesma roupa do dia anterior. Cheirava a cigarro e a álcool. Os olhos estavam vermelhos. Onde está a Mariana? No trabalho. Trabalhando como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu, Roberto, e você sabe.
Ele me olhou com ódio puro. A senhora. Tudo isso é culpa da senhora. Não, isso é culpa sua por tratar minha filha como se fosse sua propriedade. Ela é minha esposa. Ser esposa não significa ser escrava. Escrava? Ele riu com amargura. Dei tudo para ela. Um sobrenome respeitável, uma família de bem, um futuro para ela e o filho. E a senhora a convenceu de que sou o inimigo. Eu não tive que convencer de nada. Suas ações falaram por si. Ele se aproximou de mim, perto demais. Podia sentir o hálito dele. Me escute bem, Carmen. Mariana é minha esposa. Esse bebê é meu filho. E essa farsa da casa vai acabar. Ela vai vender e vamos comprar algo juntos como deve ser. Isso não compete a você decidir. Ah, não? Sou o marido. Tenho todo o direito. Você não tem nenhum direito. A casa está em nome dela, só dela. E se ela não quiser vender, não vende. Ela já assinou os papéis, assinou uma carta de intenção. Não é vinculante. Pergunta para o seu advogado se não acredita em mim. Vi como o rosto dele mudava. Ficou vermelho, depois roxo. Como sabe disso? Porque fomos a um advogado, um de verdade, que explicou os direitos da Mariana. Ele bateu na parede com o punho, tão forte que deixou uma marca. Isso é inacreditável. Minha própria esposa indo a advogados pelas minhas costas. Não foi pelas suas costas. Foi para se proteger. Se proteger? Se proteger de quê? De mim? Sou o marido, eu a amo. Amor não controla, amor não isola, amor não manipula. A senhora não sabe nada sobre amor. Ficou viúva e amargurada e agora quer que sua filha termine igual. Essas palavras doeram, mas não ia deixar ele perceber. Meu marido me respeitou cada dia da nossa vida juntos. Nunca me fez sentir menos, nunca tentou me controlar. Isso é amor, Roberto. O que você sente pela Mariana não é amor, é necessidade de posse. Saia da minha casa. Essa não é sua casa, é da Mariana. Saia. Não me mexi. Vou sair. Mas me escute bem. Se você machucar minha filha, se colocar a mão nela, se ameaçar ou magoar de qualquer jeito, vou me encarregar pessoalmente de que você pague. Está me ameaçando? Estou te prometendo. Saí da casa de cabeça erguida, mas quando fechei a porta atrás de mim, as pernas tremiam. Tinha cruzado uma linha. Tinha confrontado Roberto diretamente e sabia que isso teria consequências. Liguei para Mariana de um telefone público na esquina. Minha filha, Roberto está na casa. Chegou enquanto eu estava lá. O quê? O que aconteceu? Tivemos uma conversa forte. Acho melhor você não ir para casa hoje à noite. Fica comigo. Mãe, tenho que ir. É minha casa. Não posso fugir. Não é fugir, é ser inteligente. Deixa ele se acalmar. Já estou cansada de esperar ele se acalmar. É sempre a mesma coisa. Ele fica bravo. Eu espero. Ele se acalma mais ou menos e depois volta tudo de novo. Então, o que você vai fazer? Vou para casa e vamos conversar como adultos, como casal. Mariana. Mãe, te amo, mas preciso fazer isso. Preciso enfrentá-lo. Pelo menos me deixa ir com você. Posso esperar do lado de fora. Não, isso é entre o Roberto e eu. Desligou. Fiquei parada naquela esquina com o telefone na mão, sentindo que tinha acabado de cometer um erro terrível. Não devia ter deixado ela ir sozinha. As horas passaram. 6 da tarde, 7, 8. Mariana não ligava. Às 9 liguei eu. Não atendeu. Às 9h30 liguei de novo. Nada. Às 10 peguei um táxi de volta ao Jardim Paulistano. Quando cheguei na casa, todas as luzes estavam apagadas. Toquei a campainha. Ninguém abriu. Usei minhas chaves. Mariana! Roberto! A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, antinatural. Subi as escadas correndo. A porta do quarto principal estava trancada por fora. Mariana, abre a porta! Ouvi um soluço do outro lado. Mãe, abre a porta, meu amor. Não posso. Roberto levou as chaves, me trancou. Senti o sangue ferver. Onde ele está? Não sei. Foi embora faz 1 hora. Disse que precisava de ar, mas me trancou aqui com chave por fora. Vou quebrar a porta. Não, mãe, é muito grossa. Você não vai conseguir. Ela tinha razão. Era uma porta de madeira maciça. Vou chamar os bombeiros. Não, por favor. Já causei escândalo suficiente. Os vizinhos vão... Eu não estou nem aí para os vizinhos.
Vamos te tirar daí e depois a gente vê. Liguei para os bombeiros, expliquei a situação. Me disseram que mandariam uma viatura. 20 minutos depois chegaram 2 bombeiros, homens jovens com uniformes azuis. Qual é a situação? Minha filha está trancada naquele quarto. O marido trancou com chave. Eles se entreolharam. Conheciam esse tipo de situação. Ela está bem? Não está machucada? Mariana, meu amor, você está bem? Estou, mãe. Só com medo. Vamos tirá-la daí, senhora, disse um dos bombeiros. Demoraram 10 minutos para forçar a porta. Quando finalmente abriu, corri para dentro. Mariana estava sentada no chão ao lado da cama, abraçando os joelhos, igual àquela primeira vez que a encontrei assim. A abracei tão forte que provavelmente machuquei. Já passou. Você está fora. Os bombeiros ficaram um momento. Senhorita, quer que chamemos a polícia? O que seu marido fez é ilegal. É privação de liberdade. Mariana balançou a cabeça. Não, só quero ir embora daqui. Tem certeza? Sim. Por favor, só quero ir. Os bombeiros foram embora. Ajudei Mariana a fazer uma mala. Roupa, documentos importantes, produtos de higiene pessoal, os papéis da casa. Onde estão? No escritório, na primeira gaveta da escrivaninha. Desci correndo, encontrei os documentos. A escritura, a procuração, tudo estava lá. Coloquei na bolsa. Quando saímos da casa, eram quase 11 da noite. A rua estava escura e silenciosa. As primaveras se mexiam com o vento. Mariana se virou para ver a casa uma última vez. Pensei que aqui ia ser feliz. Ainda pode ser. Só que não com ele. Estou grávida, mãe. De 4 meses. O que vou fazer? Você vai ser mãe. Vai criar seu filho com dignidade e amor. E vai ensinar que nunca, nunca ninguém tem o direito de trancar você. Aquela noite, Mariana dormiu na minha cama, igual quando era criança e tinha pesadelos. E eu fiquei acordada, vigiando, protegendo, porque sabia que isso não tinha terminado. Roberto não ia aceitar que ela fosse embora assim. A tempestade mal estava começando e o pior ainda estava por vir. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Roberto ligava constantemente, deixava mensagens, algumas cheias de desculpas, outras cheias de ameaças. Meu amor, me perdoa. Não sei o que deu em mim. Estava tão bravo, tão confuso. Por favor, volta. Prometo que vai ser diferente. E depois, 2 horas depois. Se não voltar, vou fazer você se arrepender. Esse bebê é meu também. Não pode afastá-lo de mim. Minha família tem advogados. Os melhores. Vamos tirar a custódia de você. Mariana ouvia as mensagens e chorava. Eu apagava cada uma depois dela ouvir. Ele não pode tirar a custódia, dizia. Não tem nada para se preocupar. Mas a família dele tem dinheiro, mãe. Tem poder. E se puderem... Não podem. Você não fez nada de errado. Ele foi quem te trancou. Ele foi quem maltratou você. No 4º dia, Dona Cristina apareceu na minha porta. Tocou a campainha às 10 da manhã. Quando abri, estava ali com o casaco de grife e os óculos escuros. Preciso falar com a Mariana. Ela não quer falar com ninguém da família dela. Sou a sogra. Tenho direito. Não tem direito nenhum. Vá embora. Carmen, não seja ridícula. Isso pode se resolver. São um casamento. Tem um bebê a caminho. Só precisam conversar. Seu filho trancou minha filha com chave, como se fosse uma prisioneira. Ele estava chateado. Homens fazem coisas quando estão chateados. Isso não é desculpa e nunca vai ser. A senhora é quem causou tudo isso com sua casa, com sua necessidade de controlar a Mariana. Eu não tranquei ela. Seu filho trancou. Dona Cristina apertou os lábios. Roberto está arrasado. Não come, não dorme, só chora e pergunta por ela. Então que ele venha e peça perdão de joelhos. E mesmo assim, não sei se ela deveria perdoar. São marido e mulher diante de Deus. Deus não aprova o maltrato. Ficou calada um momento, depois tirou um envelope da bolsa. Isso é uma oferta da parte do meu marido. Uma oferta? Se Mariana voltar com o Roberto, meu marido vai dar um apartamento em nome dela. Só dela. Como compensação. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Está me dizendo que querem comprar minha filha? Não é comprar. É garantir o futuro dela. O futuro dela está garantido. Tem uma casa, a que eu dei. E tem a dignidade, que seu filho quase tirou. Essa casa não é suficiente. Seu Ernesto está oferecendo algo muito melhor em Pinheiros.
3 quartos, 2 vagas de garagem. Não me importa se está oferecendo um palácio. Minha filha não volta com um homem que a trancou. Dona Cristina guardou o envelope. Isso é um erro. Todos vamos nos arrepender disso. A única coisa que me arrependo é de não ter visto antes que tipo de família vocês são. Foi embora sem dizer mais nada. Quando fechei a porta, estava tremendo de raiva. Mariana tinha ouvido tudo da sala. Um apartamento em Pinheiros, não importa onde seja, não vale sua liberdade. Mas, mãe, é uma boa oferta. E com o bebê você precisa estar segura, tranquila, não com um homem que te tranca quando você não faz o que ele quer. Ela se sentou no sofá. Parecia tão cansada. Não sei o que fazer. Sabe sim. No fundo você sabe. Naquela tarde fomos com a advogada que o Dr. Mendonça tinha recomendado. Se chamava Fernanda Torres. Tinha uns 40 anos e um olhar direto que inspirava confiança. Contamos tudo, desde o casamento até o trancamento. Ela tomava notas sem interromper. Quando terminamos, levantou o olhar. Você tem um caso muito claro de violência psicológica e privação de liberdade. Podemos proceder com um pedido de divórcio e solicitar uma medida protetiva. Medida protetiva? Perguntou Mariana. Sim, para que o Roberto não possa se aproximar de você. É pela sua segurança e a do bebê. Mas ele é o pai do meu filho e vai poder ver o filho, mas com supervisão. Pelo menos até provar que não é um perigo. Mariana começou a chorar. Isso saiu do controle. Só queríamos ser felizes. Eu sei, disse Fernanda com suavidade. Mas a felicidade não pode ser construída sobre o medo. E você tem medo do seu marido. Isso não está certo. Saímos do escritório com papéis para assinar. Um pedido de divórcio, um pedido de pensão alimentícia, uma medida protetiva temporária. Tudo estava ficando real. Muito real. Aquela noite, Mariana finalmente tomou a decisão. Vou me divorciar. Tem certeza? Não, mas é o certo. Por mim, pelo meu bebê. A abracei tão forte quanto pude. Estou orgulhosa de você. Estou com tanto medo, mãe. Eu sei, mas eu estou aqui e não vou te deixar sozinha nunca. No dia seguinte, assinamos os papéis. A advogada entrou com tudo no fórum. Roberto recebeu a notificação 3 dias depois. E aí começou o verdadeiro inferno. Ligações, mensagens, aparições no meu prédio, ligações no trabalho da Mariana. Mas ela se manteve firme. Não vou voltar, disse pelo telefone numa noite. Não posso. Você me machucou, Roberto, e preciso me proteger. Se proteger de mim? Sou seu marido. Te amo. Amor não tranca. Amor não controla. Minha mãe tinha razão. Sua mãe te destruiu. Éramos felizes até ela colocar essas ideias na sua cabeça. Não éramos felizes. Eu era infeliz. Só estava com tanto medo que não conseguia admitir. Desligou. E pela primeira vez em meses, vi algo nos olhos dela que não via há muito tempo. Paz. Não felicidade ainda, mas paz. E isso era suficiente por enquanto. 6 meses depois, Mariana deu à luz uma menina linda. Se chamou Helena, como minha mãe. O parto foi normal, sem complicações. Eu estava lá segurando a mão dela, limpando a testa com um pano úmido. Você conseguiu, minha filha. Você conseguiu. Quando colocaram o bebê nos braços dela, Mariana chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Oi, meu amor. Oi, Helena. Sua mãe vai cuidar de você sempre. Prometo. Roberto não estava no parto. A medida protetiva continuava valendo. Só podia ver o bebê com supervisão, uma vez por semana num centro especializado. No começo ia religiosamente. Pegava Helena, falava com ela, cantava. Mas com o tempo as visitas foram se espaçando. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Onde está o pai? Perguntava a supervisora do centro quando Mariana chegava. Não sei. Não respondeu minhas mensagens. Roberto tinha encontrado outra pessoa. Uma moça de 23 anos que trabalhava na empresa do pai. Bonita, jovem, sem filhos, sem casa própria, completamente dependente dele. Soubemos por Gabriela, a irmã do Roberto, que tinha começado a visitar Mariana regularmente. Meu irmão apresentou a namorada nova em casa. Minha mãe está feliz. Diz que finalmente ele encontrou alguém que o faz feliz. E a Helena? Perguntou Mariana. Não menciona. É como se não existisse.
Vi como o rosto da minha filha passava da surpresa à dor e depois a algo diferente. Aceitação. Pelo menos agora Helena não vai crescer confusa. Vai crescer sabendo que a mãe ama e isso é suficiente. O divórcio foi finalizado 8 meses depois do nascimento da Helena. Roberto assinou tudo sem brigar. Estava ocupado demais com a vida nova. Abriu mão da guarda compartilhada, só pediu visitas esporádicas. Não posso ser pai agora, disse para o advogado. Tenho outras prioridades. A pensão alimentícia que o juiz ordenou que ele pagasse era generosa, mas Roberto quase nunca pagava no prazo. Sempre tinha uma desculpa. Um problema com o banco, uma viagem de negócios, um esquecimento. Mariana teve que processar ele 3 vezes por falta de pagamento. É exaustivo, mãe. Todo mês é uma luta. Eu sei, minha filha, mas não desiste. Essa pensão é direito da Helena. Enquanto isso, a vida da Mariana começava a florescer de jeitos inesperados. Tinha voltado a trabalhar quando Helena completou 6 meses. O chefe, impressionado com a dedicação, ofereceu uma promoção. Quero que você seja a diretora de criação. Você tem talento e visão. Também tinha conhecido outras mães solo no parque. Formaram um grupo de apoio. Se ajudavam com o cuidado dos filhos, compartilhavam receitas, se ouviam quando precisavam desabafar. Pela primeira vez em anos me sinto eu mesma, me disse numa tarde enquanto tomávamos café na sala dela. A casa do Jardim Paulistano agora tinha vida. Havia fotografias nas paredes, plantas nas janelas, os brinquedos da Helena por todo lado. Você parece feliz. Estou. Às vezes é difícil, às vezes me canso, mas sou livre, mãe. E isso não tem preço. 1 ano depois do divórcio, Gabriela me ligou. Carmen, preciso te contar uma coisa sobre o Roberto. O que aconteceu? Ele vai se casar de novo. Com a moça jovem? Tão rápido? Ela está grávida. Minha mãe está organizando um casamento grande. Diz que dessa vez tudo vai ser diferente, que essa moça sim sabe o que significa ser uma boa esposa. Senti pena. Não do Roberto, da moça que não sabia no que estava se metendo. E como está o Roberto? Gabriela suspirou. Infeliz. Percebe-se. Sorri para as fotos, mas parece vazio. Meu pai diz que Roberto pergunta pela Mariana, pela Helena, mas é orgulhoso demais para admitir que errou. 2 anos depois do divórcio, recebemos notícias da família Mendonça. Outra vez. Roberto e a segunda esposa tinham se separado. Ela tinha deixado ele levando o filho de 1 ano. Disse que ele era controlador, que a isolava da família, que checava o celular. Tudo o que você disse que ele fazia, me contou Gabriela pelo telefone. É triste, disse sinceramente. Triste que ele não aprenda. Meu pai tentou conversar com ele. Disse que ele precisava de terapia. Roberto gritou que todo mundo estava contra ele, que as mulheres modernas não sabem ser esposas. Seu Ernesto tinha tentado se aproximar da Mariana várias vezes. Queria conhecer a neta, mas respeitava que ela precisasse de tempo. Finalmente, quando Helena completou 3 anos, Mariana aceitou uma visita. Seu Ernesto chegou com lágrimas nos olhos. É igualzinha a você quando era bebê, disse para Mariana. Linda. Tinha trazido um presente, um colar pequeno com uma medalha de Nossa Senhora. Era da minha mãe, para Helena, para que a proteja. Obrigada, seu Ernesto. Sinto muito pelo que meu filho fez com você. Tentei criar melhor. De verdade tentei. O senhor não tem culpa. Roberto é um adulto. Ele tomou as decisões dele. O velho assentiu tristemente. Sabe, Roberto perdeu o emprego na empresa da família. Por quê? Porque meu pai descobriu que estava desviando dinheiro para manter o estilo de vida, para impressionar as namoradas. Mandou embora. E Dona Cristina? Continua defendendo ele. Diz que todo mundo é injusto com ele, que o mundo está contra ele. Mas eu estou cansado. Muito cansado. 3 meses depois, seu Ernesto faleceu. Um ataque cardíaco enquanto dormia. Mariana foi ao velório. Levou Helena, que já entendia que aquele senhor mais velho era o avô. Roberto estava lá. Parecia consumido, mais velho do que os 32 anos indicavam. Quando viu Mariana, se aproximou. Obrigado por vir. Sinto muito pela sua perda. Ele gostava muito de você. Sempre te defendeu. Eu sei. Roberto olhou para Helena. A menina tinha o cabelo escuro da Mariana e os olhos verdes dele. É linda. E eu
Eu estraguei tudo, não foi? Mariana não respondeu de imediato. Depois, com voz suave, mas firme, disse: Sim, você estragou. Mas eu construí algo melhor das ruínas. Ele assentiu. Uma lágrima desceu pelo rosto. Me perdoa por tudo. Eu sei. Foi a última vez que conversaram. Anos depois, ouvi que Roberto continuava sozinho. Morava num apartamento pequeno. Trabalhava numa empresa que não era da família. A mãe visitava seguido, ainda culpando o mundo pela infelicidade dele. E eu pensava em como a vida sempre cobra suas dívidas. Roberto tinha querido controlar, tinha querido possuir. E no final ficou sem nada. Enquanto Mariana, que tinha tido a coragem de ir embora, de se reconstruir, de escolher a liberdade, tinha tudo. Uma vez me chamou de louca quando disse para ela não vender a casa. Anos depois o vi sozinho no velório do pai, com aquele olhar vazio de quem sabe que perdeu o melhor que teve. A vida sempre cobra suas dívidas. Sempre. Hoje Helena tem 7 anos. É uma menina brilhante, cheia de vida e perguntas. Vó, por que meu pai não vem me ver? É a pergunta que mais dói ouvir, mas Mariana aprendeu a responder com honestidade. Porque seu pai está perdido, meu amor. Às vezes as pessoas adultas se perdem e não sabem como encontrar o caminho de volta. E algum dia ele vai encontrar? Não sei, minha querida. Mas o que sei é que você tem muito amor da sua mãe, da sua avó, de todas as pessoas que te amam. E é verdade. Helena está cercada de amor. A casa do Jardim Paulistano continua sendo o refúgio das duas. Mariana nunca vendeu, nunca considerou depois daquela noite. As primaveras cresceram tanto que cobrem quase toda a parede do fundo. A fonte continua cantando com a água que cai sobre os azulejos portugueses. E nas tardes, Mariana e Helena se sentam na varanda do quarto principal para ver o pôr do sol. Esse lugar nos salvou, me disse Mariana há uns meses. Não só fisicamente, emocionalmente. Ter um lugar próprio, algo que ninguém podia tirar de mim, me deu a força para seguir em frente. Foi para isso que dei, minha filha. Eu sei. E todo dia agradeço. Mariana agora é diretora de criação de uma agência grande. Ganha bem, tem economias, começou a investir. Quero que Helena tenha o que eu tive, me diz. Segurança, opções, a certeza de que nunca vai depender completamente de ninguém. Também conheceu alguém. Se chama Javier. É professor do ensino fundamental. Divorciado também, com uma filha da idade da Helena. Não tem pressa. Mal estão saindo há 6 meses. Mas o que vejo neles é diferente do que vi com Roberto. Vejo respeito. Vejo que ele a escuta. Vejo que ele a consulta antes de fazer planos. Vejo que não tenta mudá-la. É estranho, mãe, me disse Mariana semana passada. Com o Roberto sempre sentia que tinha que ser menos para ele se sentir mais. Com o Javier sinto que posso ser tudo o que sou. Assim deve ser o amor, minha filha. Você nunca deve se fazer pequena para alguém se sentir grande. Minha irmã Lúcia finalmente refez a vida. Voltou a trabalhar e alugou um apartamento pequeno, mas digno. Ainda não tem casa própria, mas tem independência, e isso já é muito. Quando vem nos visitar e vê Helena brincar livre nesta casa, sempre sussurra: Você fez o que eu queria que nossa mãe tivesse feito por mim. Laura voltou a ser presença constante. Os cafés de domingo são sagrados, agora com Helena e a filha dela brincando juntas, enquanto nós conversamos sobre tudo, menos sobre homens controladores. E Javier? Pediu Mariana em casamento no ano passado. Ela disse que precisava de tempo. Ele respondeu: Tenho a vida toda. Esse é o tipo de homem que espera. Ainda não sei se vão se casar, mas sei que se acontecer, será diferente. Porque desta vez, minha filha sabe exatamente o que quer e o que nunca mais vai aceitar. Do Roberto sabemos pouco. Gabriela nos conta de vez em quando. Continua sozinho. Teve algumas namoradas, mas nenhum relacionamento dura. Continua culpando todo mundo, menos a si mesmo, pela infelicidade. Dona Cristina morreu ano passado. Até o fim defendeu o Roberto. Até o fim culpou as mulheres modernas por não saberem ser esposas. Gabriela finalmente reuniu coragem para se divorciar há 3 anos. Agora trabalha de novo na empresa da família que ficou nas mãos dela depois da morte do seu Ernesto. Sua mãe me inspirou, me disse num jantar que fizemos na casa. Ver como ela protegeu a Mariana me fez perceber que eu também merecia proteção.
mesmo que tivesse que dar para mim mesma. Esta tarde estou sentada no pátio da casa do Jardim Paulistano. Helena brinca com as bonecas perto da fonte. Mariana está na cozinha preparando suco de groselha. Olho ao redor e vejo tudo que construímos daquelas ruínas. Vejo uma mãe forte que cria a filha com amor e dignidade. Vejo uma menina feliz que sabe que é amada. Vejo uma casa cheia de vida e risadas. E penso naquela noite no salão de festas Quinta das Flores, no uniforme de empregada, na cara do Roberto quando disse: perfeito, ela vai precisar disso lá em casa. Penso em como tirei a caixa com os documentos, em como tudo mudou naquele momento. E percebo que não foi a casa que salvou a Mariana. Foi saber que tinha opções. Foi saber que não estava presa. Foi saber que a mãe tinha amado o suficiente para dar a liberdade de escolher. Helena corre até mim. Vó, quando eu crescer vou ter uma casa também. Vai sim, meu amor. Sua mãe e eu vamos garantir isso, para que ninguém possa me trancar. Congelo. Mariana sai da cozinha. O que você disse, querida? Ouvi quando você estava contando para o tio Javier que meu pai te trancou e por isso você foi embora. Mariana se ajoelha na frente dela. Sim, meu amor, mas isso já passou. E o importante é que aprendi algo. Aprendi que nunca, nunca devemos deixar alguém tirar nossa liberdade, entende? Sim, mamãe, e por isso temos essa casa, para sempre sermos livres. Exatamente. Helena abraça a mãe e depois corre de novo para brincar. Mariana se senta ao meu lado. Pega minha mão. Obrigada, mãe. Por tudo. Pela casa. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Por ficar aquela noite. Por todas as noites. Você não tem nada para agradecer. Você é minha filha. Sempre vou te proteger. E eu vou proteger a Helena. Vou ensinar o que você me ensinou. Que o amor verdadeiro não controla. Que liberdade não é egoísmo. Que uma mulher sempre deve ter algo próprio. Ficamos sentadas vendo Helena brincar. O sol está descendo. As primaveras ficam ainda mais bonitas com a luz dourada do entardecer. E penso em todas as mulheres que estão ouvindo essa história. As que estão em casamentos difíceis. As que têm medo de ir embora. As que acham que não têm opções. Quero que saibam uma coisa. Sempre tem opções. Sempre tem saída. Sempre tem esperança. Às vezes só precisamos que alguém nos lembre. Às vezes só precisamos de uma casa, ou um trabalho, ou uma amiga, ou uma mãe que nos diga: você consegue, você vale, você merece ser livre. Aquela noite no salão de festas, quando tirei aqueles documentos da caixa de veludo azul, não sabia como essa história ia terminar. Mas agora sei. Terminou com liberdade, com dignidade, com amor. E isso é tudo que uma mãe pode desejar para a filha. Se minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, terá valido a pena. Se minha decisão inspirar uma única mãe a proteger a filha, terei cumprido o meu propósito. Porque no final, o amor verdadeiro não é controlar. O amor verdadeiro é dar asas. E às vezes, essas asas têm a forma de uma escritura, de uma casa, de uma saída. Obrigada por me escutar até o final. Se essa história tocou seu coração, se inscreva e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram a dor em sabedoria. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe essa história com alguém que você ama. Às vezes uma história assim pode mudar tudo num dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.